O Sindipetro, sindicato que representa pessoas que trabalham na indústria petroleira, conseguiu anular a redução salarial aplicada pela Petrobras em Minas Gerais. A medida havia sido tomada durante a pandemia da Covid-19. A terceira turma do TST entendeu que o corte nos salários foi decidido de forma unilateral, sem a realização de acordos individuais. A redução foi aplicada nos primeiros meses da pandemia da Covid-19 em 2020. O plano de resiliência da Petrobras visava diminuir custos e cortar despesas com o pessoal. O abatimento de 25% no valor dos salários da equipe do setor administrativo foi acompanhado da diminuição temporária da jornada de trabalho de 8 para 6 horas durante um período de 3 meses. O Sindipetro alegou que a redução salarial poderia causar graves prejuízos a cerca de 500 pessoas, com reflexos em familiares que ficariam vulneráveis enquanto o coronavírus avançava. O sindicato sustentou também que os salários dos lotados em áreas administrativas já eram menores, porque eles não recebiam os adicionais referentes ao regime de turno. Ainda segundo a entidade, a alteração contrariou as normas legais por ter sido implementada de maneira unilateral, sem diálogo com os sindicatos ou acordos individuais. A Petrobras argumentou que foram feitas reuniões mediadas pelo Ministério Público do Trabalho para as negociações. De acordo com a empresa, a pandemia causou uma diminuição da demanda do setor de óleo e gás e um aumento de custos decorrentes da necessidade de isolamento social da força de trabalho. A petroleira também alegou que a redução salarial era respaldada pela medida provisória número 927 de 2020, que dispensava a negociação coletiva. Quando analisou o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais manteve a decisão de primeiro grau que anulou a alteração contratual e condenou a Petrobras a manter os salários integrais pagos à época, sob pena de multa diária de R$ 1.000 por trabalhador. Na sentença, o TRT diz que, apesar do reconhecimento do estado de calamidade pública, deveria ter havido, no mínimo, negociação individual diretamente com cada pessoa empregada, o que não foi observado pela empresa. A Petrobras entrou com recurso no TST. O relator foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele explicou que a redução salarial sem a participação dos sindicatos foi autorizada durante a pandemia como medida extremada e excepcional. Conforme o ministro, a MP 927 autorizava expressamente a redução proporcional da jornada e dos salários ou a suspensão temporária do contrato de trabalho mediante acordo escrito entre as partes, sem negociação coletiva trabalhista. Neste caso, não houve o cumprimento pleno dos requisitos que já eram bastante favoráveis à empresa, mas exigiam um acordo bilateral e que não houve. Então, eu não vejo como alterar a decisão de origem. A terceira turma seguiu o voto do relator. A Petrobras entrou com recurso.